Caneta. Bom, tá todo mundo me escutando bem? Vou apresentar o artigo que tem como título Qual a evidência sobre cadeias musculares, miofaciais, né? Uma revisão sistemática de Wilk e colaboradores. Eles publicaram em 2016 na revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Antes de eu começar, só vou fazer um breve coisa sobre o meu trabalho da tese, para vocês entenderem mais ou menos por que eu trouxe isso, né? Não ficar solto assim, né? Então, na minha tese, ela tem como o título geral Alinhamento Postural, Efeito do Exercício Físico, Valores Normativos para a Fotogrametria e sua relação com a força e a flexibilidade. Então, são 3 estudos. O primeiro estudo é uma revisão sistemática, em que a gente buscou avaliar o efeito do exercício físico no alinhamento postural. Então, a gente buscou artigos, tentando ver se tinha algum efeito em diferentes partes do corpo, e aí fizemos a revisão, que já está pronta, né? Estamos tentando publicar. Aí os 2 outros são experimentais. O segundo é uma criação, estabelecer valores normativos para a fotogrametria do corpo inteiro, em adultos. E o terceiro vai seguir a partir desse segundo, que nós vamos pegar as pessoas que apresentarem algum desvio mais expressivo aí, a população, né, as pessoas que tiverem desvios mais expressivos, e nós vamos tentar restabelecer a relação entre a magnitude dos desvios posturais com a força e a flexibilidade dos músculos próximos e distantes ao desvio postural. Então, a ideia é de trabalhar com essa parte da cadeia, tentando entender aí a relação da força e flexibilidade, da ideia dos músculos que ficam enfraquecidos, encurtados, e os músculos que ficam alongados, né? E entender aí se existe uma relação entre essa musculatura. Então, só para entender o porquê, né, do artigo que eu estou trazendo agora. Então, continuando, o tratamento dos tecidos da face muscular, ele tem sido muito utilizado em doenças musculoesqueléticas, né? Isso começou a partir de uns estudos recentes, em que eles concluíram que a face muscular, ela desempenha um papel proprioceptivo e mecânico, né, na ação do corpo como um todo. Então, a face muscular, ela é uma membrana, um tecido que reveste a musculatura, tanto a parte do músculo como um todo, como essa parte mais interna ali, reveste as fibras musculares, né? Então, ele é um tecido fibroso e ele acaba envolvendo o corpo, toda a musculatura, né? Ele é contínuo, ele envolve ali toda a musculatura. Então, atua como um componente de ligação dos músculos. Aí, essa ideia que traz que por ligar todos os músculos, então tem um trabalho em cadeia miofacial, né? Que é o nome que é dado. Então, a ideia é, igual esse desenho que eu estou trazendo aqui, a musculatura está interligada em cadeias musculares, né? Então, sabendo que a fáscia, ela proporciona uma tensão nos músculos, né? Eles acreditam que por estarem interligados, existe alguns meridianos miofaciais que estão responsáveis pelos desvios posturais e pelas dores, por algumas doenças musculoesqueléticas, né? E pelas dores também. Então, Myers, ele trouxe 11 meridianos que conectam partes distantes do corpo por meio do músculo e fáscias. E para eles definirem como regra central, né, da seleção desses componentes de um meridiano, que tem uma conexão linear direta entre esses 2 músculos. Então, um músculo ele tem que estar ligado ao outro, né? Então, esse trabalho, esse artigo, ele vai aprofundar em 6 meridianos desses 11, né, meridianos que o Myers traz. Então, tem a linha espiral, né, então a cadeia, ela funciona em forma de espiral, a linha lateral, a linha funcional anterior, a linha funcional posterior, a linha superficial posterior e a linha superficial anterior. Então, a ideia é a seguinte: pegamos aqui a linha superficial, né, posterior, que ela vai englobar esses músculos aqui que estão em azul, tá? Então, eu trouxe a dissecação muscular aqui
para ficar mais fácil de ver. Então, aqui em cima, lá na parte superior, a gente tem os músculos ali da cabeça, aí descendo os da coluna e os da perna. Então, a ideia desse meridiano, dessa linha, é que, por exemplo, nesse caso aqui, pegando dois músculos, o isquiotibial, mais precisamente o bíceps femoral, ele tem uma ligação com o eretor da espinha por meio do ligamento sacro-tuberoso e da fáscia lombar. Então, essa que é a ideia ali. Então, unindo um músculo ao outro, tem ali um ligamento, uma fáscia no meio. No artigo, na tabela 1, tem todas as musculaturas relacionadas às demais linhas superficiais que que eu acabei de falar ali no slide anterior. Eu não vou passar todas agora, apesar de estar lá, mas quando eu for passar o resultado, eu vou falar mais da musculatura. Então, eu achei que se eu ficasse falando da tabela, ia ficar muito repetitivo. Aí, nos resultados, a gente vai falar melhor da musculatura. Então, apesar de ser muito utilizado em estudos, e esses meridianos, eles são baseados em evidências práticas, as evidências científicas ainda não foram verificadas. Então, como objetivo desse estudo, tem que fornecer evidências de 6 meridianos miofaciais baseados em estudo de dissecação anatômica. Então, para isso, eles fizeram uma revisão sistemática baseada no PRISMA, né, seguindo as orientações do PRISMA, em que 2 pesquisadores independentes realizaram pesquisa nas 3 bases de dados, a Medline, a ScienceDirect e Google Scholar. E essa aqui, tabelinha do lado, são os algoritmos que eles usaram para busca. Depois que realizaram as buscas, eles fizeram análise da qualidade por um questionário que é Quality Appraisal for Cadaveric Studies, em que 2 pesquisadores verificaram a qualidade dos estudos. Se houvesse alguma... que eles não concordassem com alguma coisa, um terceiro avaliador foi chamado. Então, como resultado, né, nós temos aqui que foram encontrados 6.584 estudos e após os critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos 62 estudos nessa revisão. Aqui está a análise de qualidade que eles fizeram, então foi feita por porcentagem nesse questionário que eu falei. E aí aqui só para a gente ver, né, a maioria dos estudos estão entre substancial e moderado, tem alguns que de moderado a pobre, né, e o outro que é fraco aqui, pobre e fraco, né. Então, tem só um. Então, só para a gente saber aí como que foram classificados os estudos. Aqui eu vou passar cada linha e explicando, cada linha, né, dos meridianos, e explicando quais foram os resultados. Então, a primeira linha é a linha superficial posterior, foi encontrada uma forte evidência. A evidência, ela foi analisada entre os achados consistentes entre múltiplos estudos de alta qualidade. Aí que eles consideraram que era uma evidência forte, tá? E aí aqui, nessa parte da transição, nós vamos ter a musculatura que se ligam uma com a outra, né? Aqui, no número de estudos, a gente tem quantos estudos específicos do assunto foram achados. E, entre parênteses, eu vou colocar os estudos de anatomia geral que eles encontraram e aí utilizaram para algumas análises também. Então, essa é a linha superficial. Para a fáscia plantar e o gastrocnêmio, então, a gente tem aqui, ó, fáscia plantar e o gastrocnêmio, certo? A panturrilha. Eles encontraram 4 estudos para isso. 2 deles apresentaram que existe uma continuidade dessa musculatura da fáscia plantar e do gastrocnêmio, e 2 desses estudos apresentaram que existe essa conectividade, mas ela diminui com a idade, com o aumento da idade. Com relação aos gastrocnêmios e isquiotibiais, então a gente tem aqui, ó, o gastrocnêmio e os isquiotibiais. Os isquiotibiais, eles são formados por 3 músculos, né, que é o bíceps femoral,
o semitendíneo e o semimembranoso. Foram encontrados 5 estudos específicos do assunto, em que eles chegaram à conclusão que 4 estudos, eles reportaram que o que liga um ao outro é o músculo semitendíneo ao gastrocnêmio, e um deles encontrou que é o semimembranoso com o gastrocnêmio. Com relação aos isquiotibiais e a fáscia lombar, ou eretor da espinha, que daí ele utiliza a fáscia, né, ou a musculatura do eretor da espinha, foi encontrado um estudo, foram 5 estudos encontrados, né, mas um deles, em todas as amostras, porque se a gente for pensar, cada estudo tinha um tanto de cadáver a ser analisado, né, na tabela de vocês, no artigo, tem entre parênteses o número da amostra, né, a soma total da amostra. E aqui eu não trouxe, mas é que a gente tem que entender que tem mais, são mais cadáveres sendo analisados. E daí desses, um estudo encontrou em todas essas amostras dele que o isquiotibial ele tem uma conexão ali com o eretor da espinha. 3, eles estabeleceram que é o bíceps femoral, que tem uma ligação com o ligamento sacrotuberoso, que é o ligamento aqui, né, na região sacral. Não é necessariamente o músculo eretor da espinha. E um deles reportou uma continuidade de 41%. Mudando a linha, agora a linha funcional posterior também apresentou forte evidência. A linha funcional, a gente teve entre o latíssimo e a fáscia lombar, tá? Foram encontrados 3 estudos. Dentro desses 3 estudos, todos apresentaram que existe uma conectividade entre o latíssimo do dorso e a fáscia lombar. Da fáscia lombar, em relação ao glúteo máximo, foram 5 estudos. E desses 5, todos apresentaram também que houve conectividade uma conexão entre a fáscia lombar e o glúteo máximo. Com o glúteo máximo e o vasto lateral, foram 2 estudos, e desses 2 estudos, trazia que todos os cadáveres tinham essa conexão entre o glúteo e o vasto lateral, e o outro apresentou que 2 de 6 peças apresentavam essa conexão entre um músculo e outro, né? Então, não foram todos os estudos que encontraram essa conexão. Mudando para a linha funcional anterior, também foi encontrada uma forte evidência. Então, esse é o desenho da linha funcional anterior. Quando trata do peitoral maior, com o reto abdominal, foram encontrados 3 estudos, e os 3 estudos foi observado essa conexão, essa fusão entre o peitoral maior e o reto abdominal. E com relação ao reto abdominal e o adutor longo, foram encontrados 3 estudos, e desses 3 estudos, também mostrou uma clara conectividade entre eles. Então, essa linha funcional anterior, ela apresenta aí que essa musculatura, as 3 musculaturas, peitoral maior, reto abdominal e o adutor longo, eles apresentam conexão, né? A linha lateral. A linha lateral, ela teve uma forte a moderada, na verdade, uma moderada forte evidência, tá? Aqui a gente tem esses estudos entre parênteses que são, como eu falei, os estudos de anatomia geral, de uma forma geral, e os fora do parênteses são os estudos específicos, né? Pegando ali, da linha lateral, com relação ao músculo fibular e o trato ilho-tibial, nós temos nenhum artigo, né, foi encontrado, nenhum estudo foi encontrado, e foram encontrados 2 estudos que verificaram de maneira geral. Desses estudos, um deles verificaram que o iliotibial, o trato iliotibial, ele tem uma extensão com a face crural. Com relação... Peraí, que eu vou
Aqui a gente tem a musculatura, né, no cadáver. Aí, com relação ao trato iliotibial e o glúteo máximo, então a gente leva em consideração também a face que forma ali do tensor da face látea também. Foram 5 estudos, e desses 5 estudos, todos foram consistentes com relação à conexão que existe entre o trato tibial e o glúteo máximo, barra, né, ali, tensor da face látea. O glúteo máximo, com o tensor, o glúteo máximo, o tensor da face látea e o abdominal oblíquo, então a gente tem aqui glúteo máximo, né, subindo ali a gente tem o abdominal oblíquo. Foi encontrado um estudo e que reportou nesse estudo a ligação, a conexão ali, uma continuação, né, principalmente do tensor da face látea até o oblíquo interno. Com relação ao abdominal oblíquo intercostais, daí eu já vou falar até do próximo, que são os intercostais e o esplênio. Então, a gente tem aqui, ó, abdominal oblíquo com os intercostais e o intercostais com o esplênio da cabeça e o esternocleidomastoide. Então, a gente tem aqui que não foram encontrado nenhum estudo, e esses dois que estão entre parênteses são artigos, estudos gerais da anatomia, que também não apresentou nenhuma informação sobre ter ou não a conexão entre essas musculaturas. Com relação à linha espiral, ela apresentou evidência moderada, né? A espiral, ele dá a volta ali no corpo, então a gente tem aqui a parte superior, que consiste o esplênio da cabeça e o romboide maior. Não foram encontrados estudos específicos e foram encontrados 2 estudos específicos, gerais. Então, aqui a gente tem o esplênio da cabeça e o romboide, né, para a gente entender melhor. Então, não foram encontrados nenhum estudos, mas esses estudos gerais de anatomia, um deles sugere que tem ali uma ligação entre essas duas musculaturas. Com relação aos romboides, na verdade, e o serrátil anterior, foram 3 estudos encontrados, e quando 2 deles apresentou ligação do romboide maior com o serrátil anterior, e um deles deixa eu ver aqui de novo. Os 3 estudos apresentaram conexão entre o romboide maior e o serrátil anterior, e desses 3 estudos, somente 2 demonstrou conexão do romboide maior com o serrátil. Com relação ao serrátil anterior, né, continuando, descendo ali na musculatura, só que ela está em espiral, né, ela está cruzada, né, o serrátil anterior com essa parte aqui, ó, que é o abdominal externo, oblíquo, que é o oblíquo externo, né, foram encontrados 3 estudos, e desses 3 estudos, foi visto que há uma intersecção no arco lateral em torno da 5ª à 10ª costela. O abdominal externo, com relação ao interno, foram 5 estudos, e os 5 estudos demonstraram que existe que o abdominal oblíquo, ele envia uma extensão aponeurótica até o lado contralateral do oblíquo interno. Com relação ao abdominal oblíquo interno e o tensor da face látea, que é a continuação ali para a crista ilíaca, né? Não teve estudos confirmando isso, e esses 2 encontrados também não deram nenhuma evidência de que há essa conexão. Indo para a parte inferior, né, do corpo, pegando ali o tensor da face látea, o tibial anterior, então, tá aqui, né, o tensor e o tibial anterior, não foram encontrados estudos, e os 3 estudos encontrados da anatomia geral também não apresentaram nenhuma indicação que existe essa conexão.
O tibial anterior com o fibular longo, então a gente tem aqui, ó, o fibulares longo e o tibial, né? Essa vista é anterior, que parece que tá de costas, né? Mas ela é anterior, essa vista dessa perna. O fibular, ele fica mais para a parte lateral do corpo, né? E o tibial para a parte medial. Não foram encontrados nenhum estudos, e os 3 estudos de anatomia geral também não disseram muita coisa a respeito da conexão ali entre eles. Com relação ao fibular longo e o bíceps femoral, foram encontrados 3 estudos, e 2 estudos observaram que o bíceps femoral, ele manda, né, ele sai dele fibras aponeuróticas para a parte lateral do fibular longo. E um estudo dele descreveu que a expansão medial do bíceps femoral, ela se encontra ali com a fáscia desse fibular. O bíceps femoral, vou circular aqui, mais ou menos, e o eretor da espinha, foram encontrados 5 estudos, e teve ali uma evidência conflitante para isso. Alguns estudos chegaram à conclusão, por exemplo, o estudo de Sato, ele reportou continuidade dessas 2 estruturas em todas as peças analisadas. Já os outros autores, eles encontraram em metade das peças analisadas. Então, não pôde aí chegar a uma conclusão. A linha superficial anterior não apresentou evidências. Então, a linha superficial anterior, ela compreende, começando lá de baixo, o extensor dos dedos, né, no tibial anterior, e o reto femoral. Não foi encontrado estudos, e os estudos gerais também não demonstraram que existe ligação. Com relação ao reto femoral e ao reto abdominal, também não foram encontrados estudos. Reto abdominal e o external, que é essa musculatura do lado externo aqui, também não tiveram estudos, e esses 5 estudos encontrados também não mostraram, encontrados na anatomia geral, né, também não demonstraram ligação. O external com o esternocleidomastoide ou mastoide aqui em cima, também não demonstrou, e a mesma coisa para esses 5 estudos aí da anatomia geral, também não demonstraram nenhuma ligação. Então, não foi possível estabelecer que essa linha superficial anterior, ela tem ali ligação entre essa musculatura. Então, a fáscia, ela conecta a musculatura esquelética, formando uma rede em todo o corpo de cadeias miofaciais. Foi verificada uma forte evidência em 3 dos 6 meridianos examinados. Então, só revendo, a linha superficial posterior, a linha funcional posterior e a linha funcional anterior. Uma moderada evidência para a linha lateral e a linha espiral. No entanto, a maioria desses estudos, eles não tinham como objetivo principal pesquisar a face muscular. Eles pesquisavam outras coisas e estavam ali, né, incluído no estudo ali, uma outra parte, algo do tipo falando da face muscular. Com relação à linha superficial superior, em que não foram encontradas evidências, foi visto que não tem, então, conexão entre o reto femoral e o abdominal, né? E outra coisa, o músculo external, o que falam que é uma continuação cranial do reto abdominal, né? Se a gente observar na figura, continua o reto abdominal até chegar à musculatura do crânio. Esse músculo, ele existe somente em uma pequena porcentagem da população. Qual seria a relevância, então, para esses resultados? Então, a existência de meridianos miofaciais, podem auxiliar a explicar fenômenos relacionados à dor, que comumente ocorrem em doenças não específicas. Então, quando existe alguma dor que não é possível determinar de onde vem, pode estar aí nessa ideia dos meridianos miofaciais. A ideia da continuidade morfológica do músculo
fornece informação de uma única estrutura. Então, isso auxilia no diagnóstico e tratamento das pessoas que trabalham com isso, levando em consideração que existe uma única estrutura interligada no nosso corpo. Isso ajuda na redução da dor e nas lesões esportivas. Trazendo para o lado esportivo, lado do movimento, quando se tem uma rigidez de gastrocnêmio e isquiotibiais, isso está associado a uma fascite plantar. A fascite plantar seria a inflamação da fáscia plantar. Então, isso estaria ligado com a linha superficial posterior que a gente falou, né? Descreveu a musculatura aí. A dor no crescimento ou a pubalgia, que é a dor na cintura pélvica, na sínfise púbica, né? Em atletas, sugere que seja provocado por um adutor longo e encurtado e um reto abdominal fraco, dando a entender ali a ideia da linha funcional anterior. Então, como conclusão, temos o conceito de meridiano miofaciais ainda deve ser debatido, né? Não foi totalmente esclarecido, mas foi verificado uma evidência forte na linha superficial posterior, linha funcional posterior e linha funcional anterior, uma evidência média na linha lateral e linha espiral, e uma evidência fraca ou nenhuma evidência na linha superficial anterior. Então, os sistemas de meridianos miofaciais representam uma aproximação promissora no princípio de transferência de tensão. E os profissionais podem usar as cadeias miofaciais como orientações conclusivas, mas devem estar atentos que as implicações funcionais ainda precisam ser estudadas. Muito obrigada.